Há uns 2 domingos atrás, eu compartilhei algo com os irmãos, falando um pouquinho do relacionamento de pai e filho, e tendo Jesus como nosso mestre, como nosso exemplo. Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Senhor. E como Ele se relacionou com o Pai, também nos traz aprendizado, nos traz as marcas do relacionamento dEle com o Pai, também nos fazem olhar para nós como filhos, e ao Senhor como Pai. Então, eu havia dito que Jesus chamava o Pai de forma carinhosa, Abba, Pai, Paizinho querido. Essa intimidade de pai e filho também é para aqueles que são filhos de Deus, né? Daqueles que confessaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, e que são filhos de Deus. Você é filho de Deus? Então, você pode se achegar ao Pai com intimidade, com alegria, né? E desfrutar dessa intimidade de pai e filho. Não é um relacionamento distante. E eu falei também a respeito do amor do Pai pelo Filho. E a palavra nos diz que Deus nos ama, o Pai nos ama, como ama Jesus. Então, nós somos também filhos amados. Deus te amou e te ama. Ele enviou Jesus para que você não perecesse, mas pudesse viver com o Pai eternamente. O Pai te ama, né? E eu falei a respeito do amor e da unidade, que andam juntos. Eu não citei naquele dia, mas Colossenses 3,14 falam que sobre todas as coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. O amor é o elo perfeito. Amor e unidade andam juntos, e Jesus orou por isso, pelos discípulos naquele tempo e por nós. E muitas vezes Satanás quer colocar em dúvida o amor do Pai por nós. E nós temos que falar: aqui não. Aqui não. Porque à medida que Satanás coloca a sementinha da dúvida, você vai se afastando do Pai e do relacionamento com o Pai. E a dúvida pode levar a destruir a fé, a destruir o amor e a destruir a esperança. Então, nós temos que nos posicionar, lembrar quem nós somos e do amor que Ele tem por nós. Amém? Hoje eu vou continuar e vou falar de mais 2 aspectos desse relacionamento com o Pai. O que nós aprendemos com Jesus. Em Lucas 2:49... Se você quiser abrir, fique à vontade. Eles acho que vão colocar aqui no telão, mas eu vou já lendo para andar. Jesus fala assim: por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu Pai? Aqui, Jesus tinha por volta de 12 anos. Ele foi com a família para Jerusalém, no período que eles precisavam ir, né? E a família estava voltando para casa, fazendo uma viagem de volta, com familiares juntos, era muita gente, eles andavam em caravanas, por assim dizer, né? Você não fazia uma viagem sozinho, principalmente quando se tratava dessas festividades, de cumprir realmente com aqueles que eles precisavam cumprir, né? No templo, em adoração, enfim. E eles já tinham pegado a estrada, e cadê Jesus? José e Maria falam: cadê Jesus? Ele não está aqui. Talvez tivessem imaginado que estivessem com primos, enfim, com outras pessoas. E aí eles retornam e encontram Jesus, fazendo perguntas e conversando com os mestres no templo. E aí eles questionam: Jesus, a gente achou que você estava com a gente. O que você está fazendo aqui? E por que vocês me procuravam? Foi a resposta de Jesus. Não sabiam que eu tinha de estar na casa do meu Pai? Apesar de Jesus ter respondido isso, ele voltou com os pais, em obediência aos pais. Mas isso aqui nos mostra que Jesus já sabia do relacionamento dele com o Pai. E ali o templo, ele chama de casa do Pai. Templo é um lugar de adoração, de revelação, de devoção. E Jesus chama de casa do meu Pai. Ali era um lugar físico, ok?
E a gente sabe, lá em Atos 17, a palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E em 1 Coríntios 6, do 19 a 20, a gente sabe também que nós fomos feitos templo do Espírito Santo. Né? Então, quando Jesus fala de templo e casa do Pai, mais do que um lugar ou uma localização geográfica, esse ambiente físico, Jesus estava falando da presença do Pai, estava falando desse lugar de devoção do coração, mas Jesus estava falando de uma prioridade. Outras versões trazem esse texto assim, ó: não sabiam que eu devo estar envolvido nos assuntos do meu Pai? Nos assuntos do meu Pai. Ele buscava estar com o Pai. E estar com o Pai é estar interessado, envolvido com os assuntos do Pai, com o que interessa ao Pai. O que queima no coração do Pai, queimava no coração de Jesus. Então, Jesus, ele destacou uma prioridade. A agenda do Pai era prioridade para Jesus. O Jael, às vezes, falava para o Emanuel assim: Emanuel, o Emanuel tem 12 anos. E eu sei que a nossa cultura é diferente da cultura judaica e também daquela época. Né? Com 12 anos, ele não era simplesmente um adolescente, ele já tinha responsabilidades. Né? Mas ele tinha primos, ele tinha família, ele tinha interesses, como qualquer pessoa de 12 anos de idade. Jesus não era diferente. E aí ele falava: Emanuel, ele não podia estar com os primos? Ele preferiu estar lá, cuidando dos interesses do Pai. Porque a agenda e o coração de Jesus, prioritariamente, estava com o Pai. Jesus tinha uma vida normal, como todo mundo. Relacionamentos como todo mundo. Responsabilidades como todo mundo. Mas a prioridade era o Pai. Era a vontade do Pai. Era a vontade do Pai. Era saber o que o Pai pensava, era descobrir a vontade do Pai, era andar na vontade do Pai. Nós vivemos, nós temos nossa agenda, nós temos as nossas tarefas, nós temos os nossos dias, as nossas responsabilidades. Mas qual é a prioridade do nosso coração? Às vezes o Jael, ele fala assim para as crianças: se a gente vai encontrar pessoas mais experientes ou pessoas que às vezes a gente demora muito para encontrar, né, mas que a gente ama e que tem muita experiência e que tem uma vivência com o Senhor também, né? Mesmo sendo os meus pais, mesmo sendo o meu sogro e a minha sogra, mas às vezes outras pessoas da família, eles falam assim, ó, o Jael fala assim: você já pensou o que a gente vai conversar? Você já pensou o que você vai perguntar? Com essa orientação, e aí ele vai desenvolvendo a orientação com os nossos filhos, ele está falando assim: olha, o tempo com esta pessoa é importante. Não vamos desperdiçar. Você vai ficar no celular? Vamos dar um tempinho do celular e dessa distração? E vamos ouvir e conhecer o que essa pessoa tem e que muitas vezes também nos acrescenta? Vamos ouvir. E quantas vezes a gente vai diante de Deus, do nosso Pai, com a nossa agenda? Ou com aquilo que a gente tem como prioridade? E aí, por conta das nossas distrações, muitas vezes, e tudo bem, todos temos problemas, e temos que levar, a palavra nos orienta a levar as nossas aflições, os nossos problemas, os nossos dilemas ao Senhor, para que não andemos ansiosos. O objetivo é esse, não andar ansiosos, porque Ele está cuidando de tudo. O objetivo não é passar uma lista das nossas necessidades e agenda e sair. E tá bom, agora Deus, o Senhor sabe o que eu preciso, deixa eu ir embora. O Senhor está cuidando, né? Qual é a forma com que nós nos achegamos ao Pai? Nós vamos rapidinho ou nós vamos fazer perguntas?
ler a palavra, que é a voz de Deus, e falar: papai, não entendi isso aqui. Espírito Santo, o Senhor pode me explicar? Nossa, papai, essa é a tua vontade? Poxa, eu estou fazendo errado, né? Como é que eu posso corrigir isso? Com que coração nós chegamos diante do Senhor? Muitas vezes os adolescentes, eles vão para uma conversa com os pais com aquela cara de... A adolescência, né? A criança... Passou da criança, a criança já não quer... A criança tem os seus interesses, mas escuta o pai. O adolescente, ele descobre que tem muito interesse. Eu tenho vontades, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. E às vezes, quando o pai chama para uma conversa, e não é nem bronca, né? O pai quer conversar, quer estar junto do filho. E ele já chega assim... Tá, fala. A gente chega assim para o papai? Ou então assim, tá, eu já entendi. E, queridos, eu não estou querendo trazer peso de condenação, mas a gente vive no dia a dia e tem tanta coisa, tem tanta distração. E a gente, às vezes, perde, né? Perde aquilo que de precioso o pai tem, né? Então, a gente tem um cotidiano, mas neste cotidiano, qual que é a nossa prioridade? A de Jesus era a presença e a vontade, do Pai. Eu estava orando na primeira parte do culto, e eu lembrei de 2 textos, né, que falam de um lugar que nós estamos. Porque é muito fácil a gente olhar para a situação natural, para o nosso dia a dia, né, e se distrair. É fácil. Mas a palavra fala assim, em Colossenses 3, de 1 a 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra, pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Você é igual a Jesus. Sua vida está lá, Se você recebeu a Jesus, você recebeu uma nova vida para viver pela fé no Filho de Deus. E a agenda do Pai, as coisas do alto, deve ser a sua agenda. Isso não significa que você não vai lidar com as coisas do cotidiano. Não, muito pelo contrário. Você continua vivendo o dia a dia. Mas o teu coração e a tua prioridade se voltam para o Pai. Para a vontade do Pai. E para trazer essa vontade do Pai para o seu viver, para o seu coração, para o seu agir, para as suas decisões, para o seu cotidiano. E as pessoas vão ver Jesus em você. Outro texto diz que, de Efésios 2:6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse texto não está falando que Ele vai nos assentar, que isso ainda vai acontecer. Ele já fez. Então, você não é simplesmente um ser natural, que vive uma vida cotidiana. Você é um ser espiritual que está vivendo aqui nesta terra. Chamado e com a alegria de desfrutar da presença do Pai, da companhia do Espírito Santo, o tempo todo. O tempo todo. E você está nesse lugar espiritual, assentado com Cristo nas regiões celestes. Cristo está governando. Cristo está governando. Você é a autoridade de Cristo aqui nesta terra. Você é representante da autoridade de Cristo nesta terra. Então, quando no seu cotidiano as situações surgem, eu sou a autoridade de Cristo nessa terra. O que a palavra diz? Que atitude eu vou ter? Eu vou orar, eu vou buscar, eu vou me posicionar. E as minhas atitudes e decisões vão andar alinhadas com a vontade do Pai. E com esta realidade espiritual,
de que você está em Cristo Jesus. Amém? Um outro aspecto dessa intimidade, desse relacionamento, é a presença, é puramente a presença. O salmista, ele falava assim: assim como a corça anseia por águas. Lá no Salmo 42, assim a minha alma anseia por ti. Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes de águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? O salmista aqui estava longe, em situações de aflição, mas longe de um lugar físico. Lembrando o estar com todos ali no templo, no tabernáculo, enfim. Porque a presença de Deus ali tinha um lugar para você buscar. Não que isso impedisse ele de fazer essas orações, mas ele queria estar fora daquele ambiente de perseguição, queria estar desfrutando de uma outra realidade. Isso não o impediu de buscar a Deus. Mas, na verdade, só mostrava um anseio: eu quero estar face a face com meu Deus, eu quero estar com Deus. Qual é o anseio do seu coração? O quanto você valoriza a presença de Deus. E aí, depois, no 43, que é uma continuação do 42, ele fala assim: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Então, irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Outra versão fala que é a plenitude da alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Deus já enviou a luz e a verdade. Jesus é luz e verdade. Deus enviou Jesus e abriu o caminho ao santo monte, ao tabernáculo, à presença do Deus que é o teu Pai. Então você pode ir ao altar de Deus e desfrutar dessa presença que é plenitude de alegria, que não depende das circunstâncias que te cercam. Na presença de Deus, há plenitude de alegria. E isso muda tudo. Muda tudo. E as pessoas percebem a diferença. A sua família percebe a diferença. No dia a dia, inclusive. A gente pode estar com o Senhor o tempo todo? Sim. O caminho foi aberto. O Espírito Santo habita aqui. E a gente pode ter comunhão com o Senhor o dia todo, orar, clamar ao Espírito Santo, ouvir a voz da palavra do Espírito Santo, em qualquer horário, onde você estiver. Mas há um lugar que é da presença, é de estar ali quietinho, junto com o Pai. E muitas vezes, mesmo que seja pouco tempo, que você tenha 10 minutos, seja fiel nesses 10 minutos, para ouvir o Senhor. E vá crescendo neste tempo. Eu falo isso, mas o dia a dia para mim é cheio, né? É bem cheio. Com 2 crianças, leva para lá, leva para cá, acorda cedo. E administrar o tempo tem sido uma das minhas orações. Para administrar bem o tempo. Porque eu sei que quando eu não tenho um tempo em que eu posso estar diante do Senhor aquietada, os meus filhos percebem. Os meus filhos percebem. Então, eu queria que você valorizasse esse tempo também. Ele é precioso demais. É precioso estar com o Senhor durante o dia todo? É. E eu aprendi a orar ao longo do dia, no meio dos meus afazeres, a ouvir a voz do Espírito Santo, a voltar o meu coração para a palavra e não para as distrações, enquanto eu tenho a condição, numa tarefa mecânica. Mas eu queria te dizer que esse tempo a sós, e Jesus fala dele, é muito importante. É muito importante, é precioso. Jesus abriu o caminho, ele morreu, o corpo dele foi moído para que você estivesse com o Pai. Com o Pai. E muitas vezes a gente vai precisar sondar o nosso coração, revisar às vezes a nossa agenda, né?
E isso às vezes vai acontecer de forma mais constante, eu falo por experiência própria. Porque mudam tempos e estações, mas não mude a sua prioridade. Amém? E aí em João 5,17, a gente ouve Jesus falando assim: o meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Nos versículos mais para frente, no versículo 19, ele fala assim: em verdade lhes digo que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores que estas. Jesus havia operado algo significativo ali. E Jesus falou: vai vir mais. Vocês estão achando ruim? Calma. Eu estou aqui amando do Pai, eu só faço o que o Pai mandou fazer e o que eu vejo meu Pai fazer. E vem mais coisa por aí. Na relação de Jesus com o Pai, tem o seguir os passos do Pai. O que Ele faz, Jesus também faz. Jesus está dizendo assim: Deus não parou de trabalhar. O Pai não parou de trabalhar. Ele não se aposentou. E eu trabalho junto com o meu Pai. Há uma dependência. Ele fala: eu não posso fazer de mim mesmo. Eu faço o que eu vi meu Pai fazer. Existe uma dependência de Jesus com o Pai. E sim, nós somos dependentes. Como filhos, nós somos dependentes do Pai. Não tem essa de carta de independência, de autossuficiência. Agora cresceu, segue a vida sozinho. Não com o Pai, não com o nosso Abba. Ele não nos quer longe. Muito pelo contrário. Né? O pastor Mike Bear esteve aqui há alguns sábados atrás para dar um seminário. E eu vou trazer algo que ele contou para a gente. É que tem tudo a ver. E ele contou que ele tinha mais ou menos uns 4 anos de idade, e o pai dele foi consertar algo no carro e chamou ele para estar com ele, para ajudá-lo. Deu uma ferramenta na mão dele, e ele falou: que uma criança de 4 anos sabe de consertar o carro? Mas ele ficou todo feliz. Ele ficou todo feliz. E a experiência marcou tanto que ele conta. Porque ele estava com o Pai. E o Pai estava confiando algo a ele. Né? Só que o Pai queria. E eu vou te dizer que o Pai também quer você, filho amado, como Jesus, que você esteja junto, como Jesus esteve. O Pai te quer, o Pai nos quer junto. Porque a obra que o Senhor está fazendo é de reconciliação do homem e de tudo em Cristo Jesus. E você é chamado a esta obra de reconciliação, a esse processo. Você está inserido nesse processo. Você foi reconciliado, mas você está inserido nesse processo que Deus está fazendo por meio de Cristo, de reconciliar todas as coisas com Ele. E servir não é tanto o que fazemos para Deus, mas aprender a fazer as coisas com Deus. E isso não é a frase minha, é do pastor Mike. Servir não é tanto o que fazemos para Deus, mas aprender a fazer as coisas com Deus. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora, eu também. O filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer. Então, é trabalhar com Deus, é andar com Deus, é aprender de Deus, é ser designado por Deus, é entender quais foram os dons e talentos que Ele te deu, é deixar o Espírito Santo fluir através da tua vida, mas andando com Deus. E andar com Deus é amar a Deus, não é amar o que você faz para Deus. Em Mateus 4, a gente lê quando Jesus começa a chamar os discípulos. E Jesus chamou os discípulos para andarem com Ele.
E depois ele falou de pescar os homens. Ele fala assim: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Ele não falou: vou fazer você de pescador de homem, Pedro. Ele primeiro chamou para seguir. Ele primeiro chamou para seguir. Então, como filhos, nós também somos chamados a estar com o Pai e fazer as coisas com o Pai. E o Pai tem alegria nisso. Quando Jesus ora por nós em João 17, 18, ele fala assim: como me enviaste ao mundo, assim eu os enviei ao mundo. A missão de Jesus continua com os seus discípulos. E eu não preciso ler Mateus 28, 18 a 20 de novo. Eu acredito que os irmãos já decoraram, tanto que a gente fala desse texto aqui. De ir pregar o Evangelho, batizar. Então, a missão de Jesus continua com você. E ela não é independente do Pai. Ela é dependente do Pai. Você também só vai poder ver o que fazer se o Pai te mostrar. Como é que você conhece o Pai? Se você está longe. Ou se você só coloca a sua agenda de prioridades. Não que o Pai não vá te ouvir, Ele vai. Ele é paciente, Ele é amoroso, Ele é bondoso. E na relação com o Pai, nós também vamos crescendo, descobrindo coisas novas, aprendendo a apreciar o Pai, né? Mas a missão continua. E continua no seu cotidiano, onde você está. Não depende deste lugar físico. Ou apenas de um encontro no grupo de comunhão. Aqui é um lugar onde nós somos ministrados realmente por Deus. Há uma graça, os grupos de comunhão também. Com os grupos de comunhão a gente aprende a andar junto, a ombrear. Mas é no nosso cotidiano que a gente vai servir a Deus. Na nossa casa. Se você tem filhos pequenos, é quando você vai na escola, numa reunião de pais, numa reunião de APM, sei lá. Eu li num artigo da Ultimato o seguinte, que das 132 aparições públicas de Jesus no Novo Testamento, 122 foram no local de trabalho. E das 52 parábolas que Jesus contou, 45 tinham o local de trabalho como contexto. Bastante, né? Jesus nunca abordou a divisão entre o sagrado e o secular ou profano. Porque essa divisão nunca existiu no pensamento judaico. Nunca. Os judeus entendiam que tudo o que eles faziam no trabalho e na sinagoga era para ser feito para a glória de Deus. Eles não estão trabalhando apenas para eles mesmos, mas também como adoração a Deus. O trabalho era a adoração a Deus. A gente lê em Colossenses 3, 17 a 23, tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Para o Senhor. Para o Senhor. O nosso viver é para o Senhor. Em todo tempo. Quer você coma, quer você beba, quer você cozinhe, quer você trabalhe. Você está fazendo para quem? Quer você ensine, para quem você está vivendo e trabalhando? Então, a sua missão continua no seu cotidiano. Se a sua vida é uma vida de adoração, você vai honrar o Senhor, você vai conhecer a vontade do Senhor e manifestar a vontade do Senhor aonde você estiver. E isso vai fazer diferença. Isso vai chamar a atenção daqueles que têm fome e sede, daqueles que ainda têm aquele vazio, que é o tamanho certinho de Jesus, e que precisam de Jesus. Amém? Então não tem divisão. Não tem divisão. E nós recebemos o Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade, que nos capacita, que nos deu poder para sermos testemunhas aonde nós estamos, aonde nós estivermos. É continuar vivendo para o Senhor, mas também entendendo que você tem um Pai. E você trabalha em parceria com Ele. Você trabalha com Ele.
com Ele, para a glória dEle. Amém? E não simplesmente para Ele. Amém? O que eu tinha para compartilhar com os irmãos era isso nesta manhã. E eu espero que realmente o Espírito Santo esteja falando com o teu coração, de forma individual, específica. Essa foi a minha oração, porque eu sei aquilo que o Senhor precisava vivificar no meu coração. Quando eu comecei a estudar isso, eu falei, Espírito Santo, o que é para mim? Porque tem coisas, às vezes, que a gente precisa ser relembrado, né? Ou redirecionado. Muitas verdades, às vezes, a gente já sabe. Mas parece que a vida dessa verdade perdeu o brilho. Né? Eu quero que você fique de pé. Nós vamos orar. E você pode fazer a sua oração, não acompanhar somente a minha. Seja para falar, Pai, realmente eu tenho andado tanto distraída ou distraído. E muitas vezes quando o Senhor quer falar, eu não escuto. Ou eu escuto e não valorizo. Ou, Pai, eu tenho enfrentado tantas dúvidas em relação ao Teu amor. Mas o Senhor me garantiu o Teu amor pela Tua palavra. E eu não quero carregar essas dúvidas. Eu quero realmente viver um amor pleno do Senhor. E ter o meu coração sempre aquecido, fervoroso, alegre, confiante neste amor. Ou talvez você ainda não chegou na intimidade com o Pai e olha para Deus tão distante. Ou talvez você esteja pensando mais, eu não posso servir. Eu não tenho como servir na igreja. Eu não tenho como fazer algo porque eu não estou pronto. Mas o Senhor te chamou para segui-lo. E é na caminhada com o Pai que Ele vai te capacitar. E vai te revelar, e vai te mostrar. Ele está pegando na tua mão. Você não anda sozinho, você não faz sozinho. Absolutamente nada. Não deveria, porque você está fazendo, você talvez não esteja fazendo a vontade do Pai. Então não é para ter medo, porque o Pai está ali. Que nem a figura do pai do Mike Baird, dando uma ferramenta para uma criança de 4 anos. Você pode se sentir uma criança, falando, mas como eu vou servir? Como eu vou falar de Jesus? Como eu vou fazer a vontade do Pai na minha família? Anda com o Pai. E é essa oração que você pode fazer hoje. Senhor, eu me sinto tão pequenininho, tão pequenininha, mas o Senhor é o meu Pai. E eu quero te conhecer, eu quero caminhar com o Senhor, caminhar seguindo os teus passos, seguindo os passos de Jesus, sem medo, porque eu estou caminhando com você, com o Senhor. Eu quero fazer isso, eu quero fazer que tudo, o meu trabalho, a minha vida, as minhas refeições, meu tempo com os meus filhos, seja para o Senhor, seja consagrado ao Senhor. E eu quero ver o Senhor ali naqueles lugares comigo. Então eu quero que você feche os teus olhos. O Espírito Santo é quem pode sondar os corações e trazer ao teu coração aquilo que Ele quer, ou aquilo que Ele quer vivificar no seu coração. E você pode conhecer mais o Pai. Mais e mais. Tem muito mais. Tem muito mais. Amém? Senhor, eu quero te louvar,